Kids. Cumprimento a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom estarmos aqui, nesta manhã, reunidos, como o pastor disse, a presença de Deus, ela está em todos os lugares, podemos sentir a presença de Deus em todos os lugares, não há um lugar específico para sentirmos a sua presença, mas este lugar aqui, não este templo, essa estrutura, mas este lugar onde os filhos de Deus estão reunidos, é um evento, é um encontro extraordinário. Porque são os filhos de Deus reunidos juntos para em uma só voz louvar a Deus, agradecer o teu santo nome e ouvir a sua palavra. Por isso que é tão importante este momento, por isso que este momento é tão especial e diferente de qualquer outro, porque é a reunião daqueles que foram chamados para ser filhos de Deus. Convido a igreja a abrir suas Bíblias e ler juntamente comigo Filipenses, capítulo 1, versículo 12 em diante. Enquanto os irmãos procuram, nós estamos nesta série sobre o livro inteiro de Filipenses. Filipenses é a carta de Paulo, e tendo como coautor Timóteo, exatamente, fugiu da cabeça. Tendo como coautor Timóteo. E para que a gente entenda um pouco sobre a carta, eu gostaria de, antes de lermos, nós tenhamos uma pequena introdução, uma pequena contextualização do qual é o momento em que a igreja de Filipe estava vivendo, qual foi o contexto em que Paulo escreveu a carta aos filipenses, por que ele escreveu, né? Eu acho que esse contexto vai abrir os nossos olhos para a leitura da palavra. Quando a gente fala sobre Filipenses, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, a primeira coisa que é falado é uma aparente contradição. E, na verdade, é uma contradição muito interessante, que a gente só encontra nas Escrituras. Que é um prisioneiro, que é Paulo, falando sobre alegria e ânimo, mostrando como Deus faz do mal um bem. E quando nós falamos em prisão nos primeiros séculos, não há comparação ao que existe hoje. Depois de diversos movimentos e acordos humanitários, apesar de serem terríveis, são totalmente diferentes do que havia na época da igreja primitiva, na época de Paulo. Então, para nós entendermos o contexto da prisão de Paulo, o termo mais correto talvez seria masmorra. Um verdadeiro buraco em meio às rochas, de um calor sufocante ou de um frio insuportável, dependendo da região. Enfim, um lugar terrível. E o que contrasta com isso? A alegria. Um grande líder da igreja nessa situação deplorável. Poderia ser visto como a igreja, e eu acredito que era, como uma nítida derrota do movimento de Cristo. Mas, na verdade, o que Paulo quer nos mostrar, no fim de todas as coisas, é que essa situação, na verdade, é uma evidência ainda maior que o Senhor sempre esteve no controle. Convido a igreja a ler juntamente comigo, com fé e com atenção, a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 em diante. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor,
sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a me alegrar, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então, já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça vivo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença com vocês, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se de intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrentam. Peço que a igreja continue com a Bíblia aberta, para que a gente vá acompanhando durante a exposição da palavra, os versículos. Então, nestes versículos, nessa passagem, a gente lê e encontra dois questionamentos de Paulo. Dois questionamentos em que Paulo tem que lidar e apresentar para a igreja. E o primeiro questionamento é: como podemos viver como cristãos em um mundo não cristão? Eu digo isso porque o contexto religioso da época, daquela cidade, era de um verdadeiro sincretismo. Eram adorados diversos deuses, tanto de origem grega como romana. Então, essa mistura de religião afetava toda a cidade. E isso é atestado em Atos capítulo 16, versículo 16, quando Paulo se depara com uma jovem escrava que era usada por um espírito de adivinhação. Então, após ver essa situação, Paulo e Silas expulsam aquele demônio. Mas eles são condenados pelo próprio magistério público por causarem prejuízos para aqueles que lucravam com as adivinhações. Este era o contexto religioso daquela cidade. O segundo questionamento é: que atitude devemos tomar quando as pessoas ao nosso redor são hostis à nossa fé? Paulo envia esta carta para dar ânimo aos cristãos e fortalecê-los, mesmo em meio a todas as dificuldades em que eles se enfrentavam. Mesmo ele próprio sofrendo da sua fé, ele escreveu com alegria e mostrou que o cristão deve ser fervoroso na caminhada com Cristo, quaisquer que sejam as circunstâncias. Agora vamos, versículo a versículo, compreender os ensinamentos que Paulo deu aos filipenses e entender o motivo que o fez persistir, mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a tanta perseguição, a tanta idolatria. Paulo conseguiu persistir. Vamos entender um pouco do que aconteceu. No versículo 12, Paulo diz sobre aquilo que me aconteceu.
E para que a gente entenda todo o contexto, toda a vida de Paulo, até chegar ao momento de escrever esta carta, eu separei alguns trechos para nós percebermos por tudo aquilo que Paulo passou, para que a gente esteja contextualizado, para entendermos o impacto das palavras de Paulo que nós acabamos de ler. Primeiro, Paulo inicia a sua jornada sendo perseguido em Damasco. Depois, ele é arrastado e apedrejado na cidade de Listra. Ele é arrastado, dado como morto. Depois, ele é preso e açoitado com varas em Filipos, que é esta história onde eles expulsaram aquele espírito de adivinhação da jovem escrava e causaram uma revolta em toda a cidade. Então foram presos. Mas em vez de ficar amargurado, revoltado com as circunstâncias, ele ora e canta em meia-noite. E o que acontece? Deus abre as portas da prisão e o coração do carcereiro. Foi esse evento que gerou a igreja em Filipos. Paulo foi expulso por uma multidão, tanto em Tessalônica quanto em Bereia. Depois ele é preso em Jerusalém e acusado em Cesareia. Neste episódio, os judeus armaram ciladas para matar Paulo. Então ele é levado para Cesareia, onde durante 2 anos ele é acusado injustamente pelos judeus. E usando o seu direito de cidadão romano, ele pede para ser julgado em Roma. E nas Escrituras, percebemos que não é só Paulo que desejava ir a Roma, mas fazia parte do plano de Deus que ele estivesse naquela cidade. E se já não fosse o suficiente, todas essas situações terríveis, durante a sua viagem a Roma para ser julgado, ele enfrenta um naufrágio. Uma terrível tempestade atormenta a viagem dele. Aquilo que parecia ser a vontade de Deus, na verdade, realmente era a vontade de Deus, mas o que parecia que seria uma viagem tranquila, por estar sendo direcionada por Deus, na verdade, foi uma terrível tempestade. E não para por aí. Assim que eles se salvam dessa terrível tempestade do naufrágio, Paulo é mordido por uma víbora em Malta. Enfim, Paulo passa por muitas dificuldades até chegar a Roma. Ele foi perseguido, açoitado e preso. Mas em momento algum, ele perdeu de vista a soberania de Deus em cada um destes acontecimentos. E enfim, Paulo chega a Roma, mas não como um missionário, como um evangelista, mas como um prisioneiro. E esse é o tema da nossa mensagem. Esse é o tema das séries das nossas mensagens. Saia da prisão. E nesta mensagem eu gostaria que a gente entendesse como o sofrimento pode nos libertar. E aí, mesmo passando por todas essas dificuldades, todas essas situações terríveis, Paulo continua escrevendo no versículo 12: aquilo que me aconteceu tem na realidade contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo sabia que a mão soberana, que a providência divina ainda guiava os seus destinos. Os seus sofrimentos estavam incluídos no cumprimento dos propósitos de Deus. Propósitos esses que são mais elevados do que os seus olhos poderiam imaginar. Essa era a visão de Paulo. E um detalhe importante: ao vermos tudo isso que aconteceu com Paulo, e se por um momento nós imaginássemos isso acontecendo em nossas vidas? Quem aqui de nós, qual ser humano, que não colocaria a culpa primeiro em Satanás? Quem não culparia o diabo? E falaria: Senhor, por que me abandonastes? Por que o Senhor não cuida de mim? Por que permite que Satanás, que o inimigo, atormente a minha vida com todas essas situações? Por que o Senhor permanece se afastando de mim? Quem de nós não pensaria assim? Mas Paulo não pensou. Apesar dele ser intentado por Satanás, Paulo jamais considerou que ele era o próprio agente dos seus sofrimentos. Na verdade, Paulo declara que quem determina os rumos e acontecimentos da sua agenda missionária é o próprio Deus.
É Ele quem estava no comando. É Ele quem estava no controle de cada uma dessas situações. Porque Deus sabe que o sofrimento pode nos libertar. E o que Paulo nos ensina com isso? Que mesmo ao estarmos cercados por um mundo perdido, contaminado, um mundo entregue ao sincretismo, às diversas religiões, aos diversos ídolos, nós pertencemos a Deus. Como vimos nos versículos anteriores, Paulo, ele não se considerava prisioneiro de César, mas de Deus. Mesmo em meio a tantas aflições, Paulo enxerga o cuidado minucioso de Deus Todo-Poderoso, de um Deus soberano. Ele não via os acontecimentos como um impedimento, como oportunidades de Satanás atrapalhar o progresso do Evangelho. Pelo contrário, ele enxerga como um grande plano de Deus para um cumprimento do seu propósito esse que é glorioso, propósito esse que é o progresso do Evangelho. De acordo com os teólogos, a palavra que Paulo usa para progresso do Evangelho é um termo usado particularmente para o exército. A palavra significa derrubar de antemão. Ou seja, é um termo militar que se referia aos soldados que avançavam à frente das tropas para abrir caminho em novos territórios. Assim, a prisão de Paulo, longe de fechar portas, ela abre ainda mais. Longe de ser uma barreira, uma obstrução, na verdade, Paulo enxerga como um caminho aberto para os novos campos de trabalho, que jamais seriam alcançados de outra forma. E é por isso que no versículo seguinte, agora no versículo 13, ele fala que o Evangelho chegou até a guarda do palácio e todos os demais que ali estavam. A guarda do palácio, ou guarda pretoriana, era a guarda de elite do próprio imperador. Assim, as cadeias de Paulo removeram as barreiras e deram a ele a oportunidade de evangelizar o mais alto escalão do Império Romano. E aqui nós encontramos, mais uma vez, de maneira contraditória, de maneira, aos nossos olhos, praticamente paradoxa, sem sentido. Ele diz que no versículo 14, a maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, se tornou confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. Ao ver a prisão de Paulo, as pessoas se animavam, eram motivadas a pregar ainda mais o Evangelho, mesmo sabendo que o seu destino era o mesmo de Paulo. E por que isso? Quando Paulo entra em Roma, ele não era apenas mais um prisioneiro como qualquer outro, mas ele era o mensageiro do Evangelho entrando na capital do império. O instrumento da mensagem estava algemado, mas o conteúdo estava livre. O fato de Paulo estar em cadeias levou a maioria dos crentes de Roma a um despertar espiritual e um engajamento no trabalho de pregação. Os crentes ficaram ainda mais entusiasmados. Não somente o Evangelho era proclamado na prisão, mas os seus esforços eram multiplicados fora da prisão. As cadeias de Paulo foram um estímulo para a igreja. Bom, agora fica um pouco mais claro qual era a motivação de Paulo, de onde ele tirava tanta força em meio a tanta dificuldade. Os resultados eram extraordinários. Nós devemos lembrar que o Evangelho se iniciou como uma minoria, marginalizado. Era perseguido pelo império. E agora está entrando no coração do Império Romano, que é o palácio do imperador. Mas vamos ser sinceros. É difícil de imaginar, de pensar positivamente,
É claro, agora aqui sentados, confortáveis, longe de qualquer perseguição. Mas como Paulo conseguiu enxergar isso? Qual foi a estratégia que Paulo utilizou, no que ele se apegou, para que ele pudesse ter força e ânimo de falar essas mensagens de alegria e sabedoria para uma igreja que estava sendo perseguida? Uma igreja que estava no centro, não no centro de Roma não, mas que ele tinha os mesmos hábitos de Roma. A cidade de Filipe era considerada como uma mini Roma. Então, como Paulo, mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a tanto sincretismo religioso, mesmo em meio a tanta perseguição, ele continuou tendo bom ânimo. Nós percebemos isso agora nos próximos versículos. Exatamente do 15 ao 18, quando Paulo fala sobre a humildade. Paulo não está construindo um império pessoal. Ele não está lutando para a exaltação do seu nome. O que interessa a Paulo é a divulgação do Evangelho. Por isso ele se alegra pelos pregadores que, apesar de egoístas, com a motivação errada, ainda assim estão pregando o Evangelho. Porque o foco de Paulo não está nele mesmo, mas está em Cristo. O foco de Paulo está no conteúdo do Evangelho, que é a motivação dos pregadores. A sua atenção não está no que as pessoas faziam, mas em como o Evangelho avança. Por isso que Paulo não desanimava, porque apesar do seu sofrimento, apesar de estar sofrendo e sentindo na própria carne, ele não desanima, porque ele não é motivado pela sua glória. Mesmo sendo humilhado, ele não desanima, porque para ele o que interessa é a pregação do Evangelho. Para ele o que interessa é a divulgação das boas novas. Essa é uma das motivações de Paulo. Por isso que o sofrimento nos liberta. O sofrimento nos liberta de um sentimento egoísta. Apesar de todas essas dificuldades, Paulo foi colocado por Deus no seu lugar. Ele é um servo que obedece ao seu Senhor. E não só por hierarquia, mas porque Paulo percebeu que apesar de parecerem piores e mais tortuosos, os caminhos de Deus têm o melhor desfecho. É narrado em Atos que, às vezes em que Paulo foi advertido por Deus. Paulo queria se tornar antecipadamente um líder da igreja. Ele queria liderar os discípulos, mas na hora errada. Então, foi colocado no seu devido lugar, ainda como um subordinado. Ele queria ir para a Ásia, e Deus o mandou para a Europa. O sofrimento de Paulo o colocou no seu lugar de instrumento, de servo, pronto a obedecer e ser direcionado pelo Senhor, que é o nosso Deus. E no desfecho final, sempre, o caminho de Deus se mostrou o melhor. Então, Paulo se apegou na humildade, se apegou no sofrimento, para permanecer firme, fiel aos direcionamentos de Deus. A segunda motivação de Paulo é a oração da igreja. Ninguém expressa tanta confiança na oração como Paulo. Vemos na mensagem anterior que Paulo pediu e orou pela igreja. Ele está preso, mas ele tem certeza da sua libertação por causa da oração da igreja. Terceiro, Paulo confia na provisão do Espírito. A provisão do Espírito Santo sugere um revestimento, um fortalecimento, de forma que nos traz coragem para testemunhar e não sermos prejudicados. Seja qual for o resultado, a ajuda do Espírito Santo é um poder de Jesus que está disponível ao seu povo para que nós possamos continuar firmes
e alegres. Então, a provisão do Espírito Santo é um revestimento e um fortalecimento para nos dar coragem para testemunhar o Evangelho. Não importa qual seja o resultado, o Espírito Santo nos fortalece para continuarmos firmes e alegres. E por causa dessas coisas, Paulo nos diz que certamente não será envergonhado, porque ele reconhece a sua limitação, mas ele deposita a sua esperança no poder da oração da igreja e no agir do Espírito movido por essa oração. Assim como a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, a provisão do Espírito Santo não anula o agir da igreja, a oração da igreja. Nessa mesma ação de oração da igreja, é o meio que o Espírito Santo age. O Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, o revestir de Deus em nossas vidas, vem como resposta de oração. Então, este é o entendimento de Paulo. Ele pede a oração da igreja, ele confia no Espírito Santo, porque ele sabe que Deus age de maneira conjunta. O quarto motivo que motiva Paulo é o amor. O amor a Deus e o amor à igreja. Nos versículos 21 ao 26, nós encontramos o famoso dilema paulino. Por amor a Deus, ele deseja a sua morte, por conta do tão aguardado encontro com o Senhor. Ele quer poder experimentar da plenitude da graça que nós teremos na eternidade. Mas por amor à igreja, e não à instituição, não ao templo, não às quatro paredes, mas pelo amor àqueles que compõem a igreja de Cristo, por amor aos filhos de Deus, ele quer viver e continuar trabalhando em prol ao progresso do Evangelho. E agora, encerrando o capítulo 1, das palavras de Paulo, entendemos que os planos de Deus incluem o sofrimento da igreja. É visto que esta é a nossa vocação como cristãos. Nós recebemos do próprio Senhor um modelo. O próprio Deus encarnado foi humilhado até a sua morte, a morte de cruz. E a vida na igreja é um reflexo daquele que exemplificou o nosso padrão, o nosso modo de viver. Morrer para então viver. Dessa forma, não há nada incoerente, nem inconsistente. O destino dos cristãos como comunidade perseguida e inserida no mundo hostil não é uma contradição. Não é um sofrimento incoerente. O sofrimento por causa do Evangelho não é acidental, mas é um privilégio. Nada menos que um dom libertador de Deus. É um dom gracioso o sofrimento, porque é Ele que nos coloca em posição de humilhação. É Ele que nos faz voltar a confiar no poder da oração. É o sofrimento que une a igreja de Cristo. É o sofrimento que nos faz lembrar do amor que nós temos por Deus. É o sofrimento que nos faz lembrar o amor de Jesus na cruz. Então, é nesse sentido que o sofrimento nos liberta da prisão. É por isso que o sofrimento é visto por Paulo como um dom, como um presente gracioso de Deus para a igreja e para ele próprio. Porque o sofrimento o colocou na posição que ele estava. Porque o sofrimento contribuiu para o progresso do Evangelho. Sem a sua perseguição, sem o seu sofrimento, sem as suas prisões, o Evangelho jamais teria chegado aonde chegou.
E é isso que Paulo quer trazer para a igreja de Filipe. Que mesmo em meio a tanta dificuldade, que mesmo sem eles entenderem por que Deus colocou e abriu uma igreja naquele lugar, que era uma cidade que se espelhava em Roma, uma cidade que estava cada vez mais secular, uma cidade que estava cada vez mais afastada de Deus. Este é o questionamento que Paulo lida nesta igreja. E Paulo dá a resposta. Ele responde que o sofrimento vai fazer com que o evangelho progrida. Mas Paulo, como nós vamos continuar animados mesmo com tanto sofrimento? Aí ele nos lembra da humildade. Que o evangelho não é sobre nós, não é sobre a nossa condição, não é sobre o nosso status, não é sobre uma vida tranquila. O evangelho é sobre anunciar as boas novas, a mensagem, o plano de salvação para a humanidade. É nisso que Paulo se apegava, porque se ele fosse se apegar no seu conforto, na sua condição social, ele jamais teria forças para persistir. Em conclusão, o que aprendemos com isto? Que sofrer com Cristo não é ser enfraquecido ou impedido, é ser liberto. O sofrimento, quando estamos em Cristo, ele abre fronteiras e nos coloca no melhor caminho, rumo ao progresso do Evangelho. Mesmo quando estamos em um mundo dominado pela idolatria, um mundo entregue a Satanás, distante de Deus, nós devemos, com humildade, reconhecer que precisamos nos apegar às orações de nossos irmãos na fé. Devemos confiar na provisão e no revestimento do Espírito Santo. E o principal, amarmos a Deus e as pessoas acima das nossas próprias vidas, seguindo os passos de Cristo. Que mesmo ao meio ao caos, mesmo em meio ao maior sofrimento da época, ele sabia que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor que é soberano sobre todas as coisas, estava no controle. É isso que nós entendemos através desta mensagem de Paulo. É isso que Paulo nos traz. Que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo estando jogados, mesmo nos sentindo abandonados em um mundo perdido, nós ainda pertencemos ao Senhor. O mundo pode ser escravo das suas prisões particulares, que são os seus pensamentos, as suas idolatrias. Mas nós somos escravos, somos prisioneiros de Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós não somos escravos ou prisioneiros de Deus no sentido de que Ele nos limita, mas nós somos escravos no sentido de que nós pertencemos a Deus. Pertencemos a um Deus Todo-Poderoso, soberano sobre todas as coisas. É daí que nós devemos tirar a nossa alegria. É através dos ensinamentos narrados nas Escrituras que nós devemos nos motivar. Porque o final de Deus, o desfecho final do Senhor é sempre melhor para nós. Apesar de parecer para nós caminhos tortuosos, árduos, difíceis, nós devemos confiar em quem Deus está cuidando de cada detalhe. Como Ele cuidou da igreja primitiva, como Ele cuidou do progresso do Evangelho para chegar até aqui. Nós devemos confiar que Ele vai cuidar das nossas vidas. Nós devemos nos entregar a Deus. Entregar as nossas vidas inteiramente a Deus. E entendemos que o sofrimento vem para, na verdade, nos libertar. Ele não vem para nos impedir. Satanás pode até intentar contra as nossas vidas, mas nós devemos ter a convicção de que ele é apenas um instrumento nas mãos de Deus para progredir o Evangelho. Satanás pensa que está impedindo o Evangelho, mas na verdade Deus está olhando para um desfecho final e vendo que na verdade o Evangelho cada vez mais irá mais à frente. Então,
Se às vezes a condição do mundo, a situação, os desastres, realmente, quando nós olhamos para o mundo, vemos um mundo caído e perdido. E isso muitas das vezes pode nos desanimar. Mas nós precisamos entender que nós fomos colocados por Deus neste mundo para justamente pregar o Evangelho. Nós vamos sofrer, vamos passar por dificuldade, mas não devemos pensar em nós mesmos, mas no progresso do Evangelho. É nisso que nós devemos confiar. E agora eu convido a igreja a ficar de pé e cantarmos, unidos em uma só voz, sobre a esperança na vida e morte que Cristo é. Cristo é em quem nós podemos confiar. Cristo é quem nos sustenta com o seu poder, por seu amor. Vamos juntos cantar e reafirmar estes ensinamentos de Paulo. E que através desta canção, que será entoada agora, a mensagem deste texto possa ecoar no seu coração.